Leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Capítulo 18 do livro do profeta Isaías. Isaías é o 23º livro da Bíblia. Ele tem 66 capítulos e 1292 versículos. Se desejar, continue ouvindo a leitura deste livro por Neuza Baldini. Capítulo 18, cujo título diz assim: A destruição dos assírios é anunciada à Etiópia. Ai da terra que ensombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros velozes, a uma nação alta e polida, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. Vós todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol, resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da sega. Porque antes da sega, quando já o renovo está perfeito, e as uvas verdes amadurecerem, então podará os sarmentos e tirará os ramos e os cortará. Eles serão deixados junto às aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo, trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo alto e polido e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião. Profecia contra o Egito, capítulo 19. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito. E os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos e encantadores e adivinhos e mágicos. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. E faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Também os rios apodrecerão e se esgotarão, e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo que foi semeado junto ao rio se secarão, e serão arrancados, e não subsistirão. E os pescadores gemerão e suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza na alma.
Na verdade, loucos são os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora ou informem-te do que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan, e enganados estão os príncipes de Nofe. Eles farão errar o Egito, eles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra. Como o bêbado, quando se revolve no seu vômito, e não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos exércitos, porque ela se há de mover contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos exércitos, do que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos exércitos. E uma se chamará Cidade da Destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á às suas orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Amém. Terminei de ler o capítulo 19 do livro do profeta Isaías. Se você estiver acompanhando a leitura da Bíblia por Neuza Baldini, você estará ouvindo na próxima gravação o capítulo 20. Eu peço desculpas de algumas faltas. Eu estou bastante resfriada novamente e estou gravando de madrugada, como eu sempre informo, mas Deus tem me dado condição, mesmo em meio a algumas dificuldades. Eu continuo gravando a leitura da Bíblia, pretendo gravar toda a Bíblia, se assim Deus permitir. Eu espero que você perdoe algumas falhas, que isso não te faça desistir ou desanimar de ouvir a leitura da Palavra de Deus. Eu quero abençoar a sua vida, sua família, seu trabalho, seus estudos e seus projetos
em nome de Jesus. Amém.